Então Paulo fala da paz que excede todo entendimento, né? Que está em Filipenses 4:7. Essa paz ela é advinda da comunhão com Deus e que muitas vezes nos livra de adoecer. E em consequência, que vem em consequência da ansiedade e da angústia, né? Muitas vezes nós somos tomados de ansiedade e de angústia. Então, em 2 Coríntios 4, em 2 Coríntios 4:9, diz assim, que nós somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Paulo sabia que a tribulação, a tentação, a provação vem, mas o nosso Deus é poderoso para nos dar força e não nos deixar desanimar, nem nos deixar desamparados e nem nos deixar ser destruídos, porque muitas vezes a tribulação nos abate, mas o Senhor vem e nos restaura. Em 2 Coríntios 4:7 diz que Paulo se compara a um vaso de barro. Ele diz que o vaso de barro é cheio de imperfeições, o vaso de barro ele consta de rachaduras, o vaso de barro leva um tombo e racha, mas o vaso de barro está cheio de um tesouro, e Deus é o tesouro no vaso de barro. Deus é o tesouro das nossas vidas. Ainda hoje nós somos vasos de barro e Deus é o tesouro que enriquece a nossa vida com a sua presença, com o seu amor, com a sua graça, com a sua paz, com a sua benignidade, com a sua bondade, enfim, com todo o fruto do Espírito, com a sua graça, com a sua salvação. É isso que fazia o apóstolo Paulo não se sentisse tão depressivo. Era isso que fazia o apóstolo Paulo relutar, mesmo diante das tribulações e da tristeza, porque Deus estava sempre com ele no meio das tribulações. No início de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nos desesperamos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele chegou a um ponto de que eles achavam que não sobreviveriam àquela tribulação, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita dos mortos. É interessante pensar, meus irmãos, que muitas pessoas que já leram esse texto, elas tinham em mente que as palavras do apóstolo Paulo poderiam levá-lo ao suicídio, né? E isso é um total absurdo, meus irmãos. Paulo não está falando em suicídio, ele está falando que a tribulação era tão intensa, que a tribulação era tão difícil, que ele já tinha se dado como morto, porque é difícil às vezes há tribulações sobre as nossas vidas que são tão intensas que nós achamos que não vamos suportar. É isso que Paulo estava dizendo. Paulo jamais pensaria em suicídio ou mesmo em dar cabo da sua vida. O que Paulo está dizendo é que a situação estava tão grave que lhe causava sentimentos de desencorajamento e até de desespero. Como, por exemplo, Paulo conta a situação que ele falou para aquele homem que dirigia o barco, né? Ele orientou que não navegassem naquela oportunidade, mas não deram ouvido a Paulo, e eles pegaram o mar. E quando chegaram no mar, diz o apóstolo Paulo no livro de Atos, que eles passaram por dias sem ver o sol, porque eram dias terríveis, era chuva, era tempestade, era um tempo escuro, nublado e raios. Imagina aquela situação ali no meio do mar. E ele disse que o mar estava revolto e eles sentiam que iriam morrer. Mas Paulo disse que no meio daquela tempestade,
o anjo do Senhor o visitou e disse: nenhum de vocês morrerá. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, quando nós temos a proteção de Deus. Que coisa maravilhosa quando nós temos a bênção de Deus em nossas vidas. Porque Paulo disse que o anjo do Senhor o visitara e disse que ninguém morreria mesmo diante de tamanha tribulação. Porque o apóstolo Paulo, para ele, eles já estavam mortos, porque iam afundar no meio do mar. Como é que eles iam se salvar? Era quase inevitável, ainda com aquela tempestade toda, com o mar revolto, era impossível que alguém se salvasse. Mas o Senhor Deus estava com o apóstolo Paulo e enviou o seu anjo para lhes encorajar. Então Paulo tinha uma comunhão com Deus extraordinária. E nós somos convidados, meus irmãos, diante desse tempo de tribulação, diante desse tempo de provação, diante desse tempo de dificuldades, diante desse tempo de tantas enfermidades, a buscar mais comunhão com Deus, viver uma vida de oração, nos consagrar ao Senhor para termos força e encorajamento para enfrentarmos as tribulações. Paulo diz que em algumas tribulações ele estava com situações até de desespero. Ele disse nesse texto que nós lemos que ele já esperava a morte, né? A palavra desespero, ela tem alguns sentidos: estar totalmente perdido, estar desprovido de recursos, renunciar a toda esperança, estar em grande desespero. Então, esse era o sentido do desespero que Paulo passou naquele naufrágio lá no meio do mar, onde o anjo do Senhor disse que o navio ia naufragar, mas ninguém ia morrer. Então, Deus nos consola, como diz em 2 aos Coríntios, né, capítulo 1, versículo 3, em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar aqueles que estiverem em alguma tribulação. Era exatamente assim que o apóstolo Paulo se sentia. Ele sentia a graça de Deus no meio das tribulações, ou mesmo em situações extremas de desespero. Isso era constante na caminhada do apóstolo Paulo. Tribulações foi o que mais o apóstolo Paulo experimentou na sua vida. Em cada situação da vida, Paulo experimentava muitas tribulações, muitas tentações, muitas provações. Isso era uma constante na caminhada do apóstolo Paulo. Ele enfrentou surras, ele enfrentou calúnias, ele enfrentou perseguições, ele enfrentou abandono, né? Paulo foi traído por amigos, por pessoas conhecidas. Tudo isso ele sofreu sendo um homem correto e justo diante de Deus. Tudo sofreu porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Isso não quer dizer, meu irmão, que quem faz a vontade de Deus vai estar imune aos sofrimentos. Eu estou no centro da vontade de Deus. Isso não quer dizer que você não vai passar por lutas. Isso não quer dizer que você não vai passar por enfermidades. Isso não quer dizer que você não vai passar por tribulações. Então, ninguém está isento de lutas, de enfermidades e tribulações, mesmo estando na presença de Deus. Porque muita gente pensa, se fulano está doente, é porque ele está pecando. E meus amados irmãos, então Paulo era o maior dos pecadores, porque ele vivia com problemas, ele vivia em tribulações. A serpente picou Paulo, Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi chicoteado, Paulo foi preso várias vezes. Então Paulo estava em pecado. Mas essa teologia, meus irmãos, é uma teologia muito errada, porque os filhos de Deus também passam por enfermidades, os filhos de Deus também passam por tribulações, os filhos de Deus passam por tentações, por provações. Jesus foi para o deserto 40 dias e lá ele foi tentado pelo diabo. Jesus passou muitas perseguições dos fariseus. Jesus enfrentou várias e várias situações de luta e de dor, de perda. Então, nós podemos ver, e no final da vida de Jesus, Jesus ainda vai enfrentar a cruz, né? Então, meus amados irmãos, o caminho da vida cristã não é o caminho da felicidade, daquela felicidade que você diz, e seremos felizes para sempre. Não.
o caminho da vida cristã é o caminho da cruz, mas é o caminho da vitória, porque Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo diz que as aflições do tempo presente não são para comparar com as glórias vindouras. O apóstolo Paulo ainda diz em 1 Coríntios: aquilo que o homem não viu e não ouviu, não subiu ao coração do homem, essas são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então Deus nos promete muitas bênçãos, Deus nos promete galardões, Deus nos promete salvação, Deus nos promete companhia. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus não nos deixa só, Jesus não nos abandona. Ainda que todo mundo nos abandone, Jesus não nos abandona, Ele está presente conosco sempre, no meio das lutas, no meio das tribulações. E se nós somos fiéis ao Senhor, se nós estamos em comunhão com o Senhor nos dá força para enfrentar tudo isso e nos dá força para prevalecer no meio das lutas. É claro que o apóstolo Paulo, sendo uma pessoa humana, sentia os impactos emocionais, sentia tristeza, angústia, ansiedade, desespero. Ele viveu momentos de muita angústia, como ele diz nesse texto que a gente viu lá no início de 2 Coríntios. Nenhum ser humano é capaz de suportar lutas e tribulações de forma insensível. Ou seja, que maravilha, estou enfrentando lutas e tribulações. Não, meus irmãos, a coisa não funciona assim. Nós sentimos mesmo tristezas, angústias, nós sentimos realmente o impacto das dificuldades que nos acercam. Paulo, o grande servo do Senhor Jesus, conheceu a tristeza por conta das tribulações. No segundo ponto da lição, nós vamos ver o grande perigo. O grande perigo.